Crianças, nós vamos aprender hoje sobre sólidos geométricos e figuras planas. Quando vocês forem pegar a apostila, vocês vão ver um desenho de um prédio. Neste prédio, ele é de um formato de uma figura que não é plana, ele é um sólido geométrico. E eu vou explicar por quê. Prestem bastante atenção. Então vamos lá. Figuras planas, elas se apresentam no plano, que eu vou ver só um lado dela aqui, tá? Se eu tiver, por exemplo, um quadrado na minha mão, eu só vejo um lado dele. Ele só tem duas dimensões, a largura e o comprimento, tá? Então, ele não possui uma forma de eu colocar alguma coisa dentro. Ele é retinho, tá? É o desenho de um quadrado. Ou de um retângulo, ou de um triângulo. Eles podem ser chamados de polígonos, porque eles possuem vários lados. E eles possuem vértices que formam ângulos. Eles possuem os lados, que são as arestas. E o nome das formas geométricas desses polígonos variam de acordo com a quantidade de lados que apresentam cada figura. Nesse caso, eu tenho 1, 2, 3 lados. Então, eu tenho um triângulo. Eu tenho mais polígonos. Por exemplo, neste caso aqui, eu tenho os quadriláteros. Por quê? Todos eles possuem 4 lados. Quem são? O quadrado, o retângulo, o trapézio e o losango. O que mais que eu tenho? Eu tenho o círculo, que ele é uma circunferência, tá? Eu não tenho jeito, e não é uma bola, esse círculo. É só aquele círculo que nós vemos desenhado quando vocês aprendem as formas geométricas. Agora aqui eu tenho um pentágono, que ele possui 5 lados, e um hexágono, que ele possui 6 lados. Os sólidos geométricos são diferentes dos que nós vimos antes, das figuras geométricas. Por que eles são diferentes? Eles possuem 3 dimensões. Quais são? A largura e o comprimento, que já tinha no outro. Neste caso, aumenta a altura. E ele pode ser assim, fechadinho, ou planificado, quando eu corto todos os lados dele e abro. Nesses sólidos geométricos, eu possuo a face, que é o lado, esses pontinhos que ligam as arestas. Então, eu tenho face, aresta e vértice. O conjunto entre o vértice e a aresta forma a face, tá? Então, vamos ver aqui, ó, corpos redondos. Eles apresentam pelo menos uma superfície arredondada. No caso do cilindro, o corpo dele é arredondado. A parte de cima e a parte de baixo é plana. No cone, eu tenho a parte de baixo plana e o corpo dele é arredondado. A esfera é totalmente arredondada, eu não possuo nada plano nela, tá? Então, aqui, ó, os poliedros, eles apresentam todas as superfícies planas. Então, quem são? O cubo, a pirâmide de base hexagonal, o paralelepípedo, uma pirâmide de base quadrada, a pirâmide de base triangular e um prisma. Vamos contar as faces de um cubo? Então, ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 faces. Este mesmo cubo, quantos vértices ele tem? Vamos descobrir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 vértices. E agora aqui, quantas arestas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, este cubo, ou um paralelepípedo que seja, ele possui 6 faces, 8 vértices e 12 arestas, tá? Agora, vamos ver as planificações dos sólidos geométricos. Neste caso, eu tenho o quê? Uma latinha de refrigerante, que eu vejo sempre. Qual sólido geométrico ele é? Um cilindro. Olha a planificação dele. Então, se eu cortar ele, eu tenho um retângulo e 2 círculos, que é a parte plana. Olha o próximo. É uma casquinha de sorvete. Ele é um cone. Olha a planificação do cone. Eu tenho um triângulo de base aqui arredondada e um círculo. Vamos ver o próximo. Este daqui, ó, é um dadinho normal, aqueles dadinhos que a gente usa para jogar algum joguinho. Ele é um cubo. Olha a planificação do cubo. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 quadrados,
tá? Todos eles são iguais. Aqui eu tenho uma pirâmide de base quadrangular, base quadrada. Então, olha, se eu planificar essa pirâmide, eu tenho 1, 2, 3, 4 triângulos e uma base quadrangular, quadrada, um quadrado. Se eu tivesse uma pirâmide de base triangular, aqui embaixo eu teria outro triângulo e apenas 3 triângulos aqui. Então, seria 1, 2, 3 triângulo e uma base de triângulo aqui embaixo também. Este daqui, ó, é uma lajota que usa para fazer casa, um bloco. Ele é um paralelepípedo e olha ele aberto. Eu tenho 1, 2, 3, 4 retângulos maiores e 2 retângulos menores, que são essas faces do lado aqui. O que mais que eu tenho assim, ó? A caixinha da pasta de dente, uma caixa de sapato, todos eles são paralelepípedos. Aqui eu tenho o globo do mapa mundi, do mundo, tá? Ele é o quê? Uma esfera. Dá para planificar desse jeito aqui, ó. É a planificação da esfera, tá? Eu não tenho como cortar ela e abrir ela para fazer uma esfera, mas assim eu sei que ele é uma esfera. Eu tenho os raios, né? E a circunferência de volta.